Eu não vi você dar glórias a Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando a gente glorifica, não está errado não dar glória a Deus. Quando a gente glorifica Jesus, a gente está glorificando a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Quem esteve hoje de manhã na escola bíblica? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Qualquer dúvida você vai tirar agora. Amém? Se você puder, faça uma oração comigo. Você só vai repetir se você sentir de repetir. Tá certo? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu declaro que estou na tua casa de oração para te louvar, para te adorar, para render graças, para apresentar as minhas petições, para receber a tua palavra, que a minha mente e o meu coração estejam atentos à tua palavra. Em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer situação, interna ou externa, que possa influenciar o livre agir do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós vivemos em batalha espiritual. Batalha espiritual, ela é contínua. São batalhas, são umas atrás das outras, não é? Batalhas que a gente enfrenta do dia a dia, dificuldades que surgem. Muitas vezes, quando nós percebemos, a coisa já está lá na frente, e aí o Espírito de Deus nos faz lembrar quem somos, a quem servimos, quem habita em nós e para onde estamos indo. Amém? Se puder apagar esse negocinho aqui, eu agradeço muito. Obrigado, hein? Então, meu irmão, minha irmã, você está aqui porque o Senhor trouxe você. O pastor Murilo falou agora há pouco, esse é o melhor culto da nossa vida. Porque o de hoje de manhã já passou. O de amanhã a gente não sabe se vai estar lá. Mas nós estamos hoje aqui, cultuando ao Senhor. Nós estamos aqui com esse propósito de celebrar o Senhor. Então, não permita que absolutamente nada da sua mente ou do seu coração impeça a tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Aí você diz, alguns podem dizer assim, mas acontece, pastor, que Deus é poderoso, Ele pode fazer tudo. Pode sim, mas Ele respeita aquilo que a gente deseja. É por isso que Ele disse, eis que estou à porta e bato. Irmãos, a repetição não vai aumentar em nada para você, mas vai fazer com que você grave ainda mais, com que a palavra fique ainda mais firme dentro de você, para você poder fazer o quê? Para você poder aplicar essa palavra no momento certo, aplicar essa palavra no momento devido. Então, se você puder, abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, no capítulo 3. Se você tiver sem a Bíblia, vai aparecer aqui no telão. Nós vamos ler Gálatas 3, versículos 13 e 14, e Gálatas 5, versículos 24 e 25. Amém? Amém? Participe do culto. Esteja ligado, esteja atento. Quando a gente diz amém espontaneamente, é uma boa. Quando a gente diz amém cobrando, né, que seja algo espontâneo em você. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 13. Eu estou usando a versão Almeida século 21. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. 14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Capítulo 5, versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. 25.
Se vivemos pelo Espírito, andemos sob a direção do Espírito. Amém? O versículo 13 nos faz conhecer a inigualável bênção que temos em Cristo Jesus e nos mostra a impossibilidade da lei em garantir bênçãos diante da desobediência. A própria lei pronuncia a maldição sobre todas as pessoas, porque não há ninguém que consiga satisfazer as suas exigências. Então isso significa que todos estávamos condenados à morte eterna. Agora deixa eu dizer uma coisa, eu vou tentar lembrar de tudo que eu falei hoje pela manhã. Pense numa coisa, a lei, ela não é má. A lei não foi elaborada de uma forma errada, e depois Deus observou e disse: eita, fiz errado, agora vou consertar. Não, a lei de Moisés, ela foi necessária, ela foi uma preparação para a vinda do Messias. Deus não faz nada errado, Deus é absoluto. Eu tenho dito para vocês que muito antes de tudo ser criado, Jesus já estava preparado para vir ao mundo em forma de homem, levando sobre si os nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos. Algumas pessoas dizem assim: então, se Deus sabia no que ia dar, por que Ele fez? A resposta mais direta é porque Ele fez por amor. É porque Ele sabia que mesmo diante da queda do homem, esse homem poderia ser restaurado. O homem feito do pó, o seu corpo, recebeu um espírito. Esse espírito foi dado por Deus. É um espírito imortal. O corpo volta para o pó, mas o espírito não. O espírito vai viver toda a eternidade. E para que possamos viver na presença do Senhor, é necessário que a gente obedeça a palavra. Quando declaramos a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, então nós estamos dizendo: Deus, eu aceito o plano de salvação que o Senhor fez para o ser humano. Eu aceito, Pai, porque eu sei que não mereço nada, mas o Senhor fez por amor. Foi por amor. Então, a lei, ela não foi maldita, mas a lei funcionou até a chegada do Messias. Ali no momento onde Jesus celebrou a última Páscoa, ele tinha cumprido toda a lei. Toda a lei. E ele vai cumprindo a lei até o final. Então, aquele que não teve pecados, aquele que foi o próprio Deus que se fez carne, ele veio com esse propósito. Aí o que é que a gente sabe? O primeiro Adão foi alma vivente. O último Adão é Jesus, espírito vivificante. Então, todas as condições Adão teve para ser fiel, mas ele fez a opção de desobedecer. Então, diante da desobediência veio o quê? Veio o pecado. Diante da desobediência veio o quê? A morte física. Diante da desobediência veio o quê? A morte eterna. Morte eterna não é desintegração. Tchum. Eu vou morrer eternamente. Acabou. Não faço questão de viver eternamente. Não é assim. Morte eterna significa viver eternamente separado do Deus Criador. É isso. E esse Deus tão poderoso, ele não força a barra com ninguém. A pessoa diz: eu não quero. Aí você vai lá para Isaías 45:5. Tem aquela versão que diz assim: eu te fortaleço, ainda que não me reconheças como Deus. Então Deus fortalece a todos. Todos.
Todos têm a oportunidade de ter um encontro com Ele. Mas esse encontro, ele tem que ser pessoal. Ele tem que ser voluntário. Tem que ser um encontro onde, de coração, a gente o receba. E é isso que nós pregamos aqui. Agora, se todos pecaram, era necessário que alguma coisa fosse feita. Aí Jesus veio, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem. Então a Bíblia nos mostra, nos ensina, que ele, Jesus, ele foi tentado em tudo. Olha, Jesus foi tentado como nenhum ser humano jamais foi. Mas ele resistiu à tentação. Jesus Cristo, o homem, ele resistiu à tentação. Ali no Calvário, Deus fez o quê? Deus deu as costas para o seu próprio filho. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Então, meus amados irmãos, nós precisamos viver uma vida de satisfação. E o senhor é alegre todo dia, pastor? Que nada. Pergunta para Damares, pergunta para os meus filhos. Eu sou como você. Tem dia que a gente amanhece, se pudesse nem levantar, levantava. Mas é o Senhor quem trabalha na nossa vida. Nós abrimos o coração. O inimigo da nossa vida, ele é o quê? Ele é o acusador. Ele quer nos fazer lembrar de coisas do passado, para que a gente perca tempo. Ah, porque eu fiz isso, porque eu falei. Já aconteceu. Há coisas que têm consequências, aí a gente assume, e o Senhor fortalece. Mas Ele quer que a gente tenha uma vida plena. Então, meus irmãos, olha, a ira de Deus estava sobre todos nós, seres humanos, mas Cristo assumiu o nosso lugar. Então, a ira de Deus que estava sobre nós, foi para o seu Filho. Por isso Ele está dizendo que Ele fez do seu próprio Filho pecado, para que nele sejamos feitos justiça e santidade, verdadeira justiça e santidade, provenientes do próprio Deus. Então eu preciso viver, você precisa viver cada momento na presença do Senhor. Olha, lá no céu não vai ter tristeza, não vai ter mágoa, não vai ter ressentimento, não vai ter nada. Mas o que é que o Senhor nos diz? Filho meu, acima de tudo que deves guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você acha que alguém que está lá na rua, do outro lado, que passou, que você nunca viu, é quem vai decepcionar você? Não. Quem vai decepcionar é quem você conhece, pessoas com quem você convive. Nós somos uma comunidade, vivemos aqui. Eu sou muito distraído, por favor, se eu passar por você e não falar, às vezes eu fico na dúvida, será que é, será que não é, será que... E nem nessa dúvida passa. O pastor passou por mim e não falou, interessante, porque você não falou com ele, rapaz. O cara tem 1040 coisas, cabelo todo branco, já tem 1250 coisas na cabeça. Então Deus quer que a nossa vida seja plena. Vida plena não significa uma vida sem lutas, não significa uma vida sem aflições, mas significa uma vida que está sendo vivida na dependência do Espírito Santo. Amém? Oh, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja. Ali no Calvário, nós fomos justificados. A justificação, ele é o quê? Ele é um ato imediato. Justificados. Então, o que é que a gente vê? Justificados em Cristo, porque Ele tomou o nosso lugar. Tá bom. Então, quando Jesus fez isso, aí o texto bíblico diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Aí eu digo para você, a gente vive sob o Espírito, a gente está vivendo na direção do Espírito, então tem que haver uma diferença. Tem que haver diferença no pensar, no falar e no agir.
Mas todo mundo pensa desse jeito, mas todo mundo fala desse jeito. Epa, vírgula, mas você é filho do rei. Jesus morreu por você. E nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. E essa proclamação, ela não é somente feita pela palavra, não, é pela vida. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que fala, mas não vive o que fala. Isso não é problema seu. O Senhor disse que é para orar uns pelos outros. Ore, feche a matraca e ore. Vá orar. Porque a gente encontra defeito em todo mundo, e a gente não consegue muitas vezes perceber que a gente tem defeitos, mas os outros percebem. Porque o único bom foi Jesus. O único sem defeito foi Jesus. Aleluia. Amém. Primeira pergunta: está existindo diferença entre a sua vida e a vida daquele que não tem Jesus? Aí eu lembro logo do trânsito, eu lembro do condomínio. Eita Deus. Do trabalho. Porque às vezes a gente é provocado e vem aquilo para o sangue vai e diz, o sangue sobe, aí o Espírito de Deus diz, epa, desce, que aí não é o teu lugar não. Porque todas as vezes que a gente vai fazer conforme a gente acha que deve ser feito, a gente se arrebenta, porque entristece o Espírito Santo. Aí ele vai dizer para você assim, volta lá. E comigo já aconteceu várias vezes. Volta lá. Volta lá e faz diferente. E quando a gente obedece, a gente sente aquela paz, que é a paz que somente o Senhor pode nos dar. Amém? Aí tem gente que diz assim, bem, eu posso fazer tudo, porque em mim, contra mim, não existe mais nenhuma condenação. Aí eu vou repetir o texto. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Peraí, então em Cristo a minha carne foi crucificada com paixões e desejos. Eita ferro. Então se eu estou em Cristo, eu não posso fazer aquilo que eu quero. Eu estou salvo. Agora eu faço, desfaço e está tudo bem. Não é não, velho. Satanás quer que você pense assim. Mas não é assim não. Em Cristo nós somos resgatados para uma nova vida. Agora, somente em Cristo é possível viver essa nova vida que foi planejada por Cristo. Aí o que é que Jesus nos lembra? Que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mais uma pergunta: o que tem que mudar na sua vida? Eu não quero saber, é entre você e Deus. O que é que precisa mudar na sua vida? Por que que o Senhor, a Bíblia nos ensina assim, olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé? Sabe por quê? Porque se a gente for fixar os olhos em alguém, arrebentou. Vai fixar os olhos em quem? Num cara que é falho? Porque todos nós somos falhos. Novas criaturas em Cristo Jesus. Pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Aí você sabe aquela história do homem que morava lá lá num vale, né? Ele olhava para o outro lado, de tarde, o sol batia, a casa era uma casa de ouro. Ele desejou aquela casa, ele foi para o outro lado, mas qual não foi a sua surpresa? Que a casa era pintada, não tinha nada de ouro. Mas quando amanheceu o dia, ele olhou para o outro lado e viu a casa que ele morava, e a casa, o sol batia e parecia de ouro. Muitas vezes a gente está achando que o melhor está nos outros. O melhor está em Cristo, igreja.
O melhor está em Cristo. Agora, qual foi o grande problema de Adão? A desobediência. O grande problema de Adão foi a desobediência. Ele fez o que? Ele desobedeceu. Então, sem obediência, não há como permanecer em Cristo. Sem obediência, não há como permanecer em Cristo. E as suas palavras ativas na nossa vida. Não há como. Não há como. Sem obediência, não há como seguir os princípios divinos. Não há como buscar a santificação. A busca da santificação é um processo que dura a vida inteira. Agora, mais uma pergunta e você responde aí no seu coração. O que é que está entristecendo você? O que é que está entristecendo você? Porque tem coisas mudando na igreja. Eu falei isso hoje de manhã. Tem um negócio aqui, um aquário para bateria, para diminuir o barulho. Aí quando a gente, lá no passado, quando a igreja comprou uma bateria, aí veio gente para mim e disse: pastor, bateria na igreja? Pastor, o senhor está achando pouco? Já mandou lá botar um baixo, contrabaixo, tem uma guitarra, tem um violão, aquele piano ali, o piano está cheio de cupim, não toca mais, mas podia mandar consertar. Aí o senhor vai e manda comprar um teclado. Você já se viu isso em igreja, pastor? Pastor, põe uma iluminação aí. Para quê? A gente agora está transmitindo para o mundo inteiro. Precisa de luz. Mas está tudo preto, a igreja tem uma frente tão bonita. Eu digo, tem. É porque a transmissão fica melhor. Isso está prejudicando a sua espiritualidade. Isso está prejudicando a sua comunhão com Deus. O que não pode mudar é a palavra. Essa palavra não vai mudar. Essa palavra pronunciada daqui, pregada deste lugar, tem que ser a palavra viva e verdadeira. A palavra é viva, a palavra é a verdade que liberta. Aleluia, glória a Deus. Aí no início a gente tinha um retro, eu acho que era retroprojetor aquele negócio. Aí o doutor Cláudio Lima, ele arranjava lá umas coisas de radiografia, né? Tirava aquele troço, aí pegava naquela coisinha, aí escrevia os corinhos, aí botava aí, era uma tela, botava. Aí depois veio aquele bichinho ali que eu boto ali para enxergar os hinos, aquela multimídia ali, aquele negócio. Agora é um telão desse bonito, medonho. Pensou? Antigamente a igreja era de madeira, as cadeiras. Aí a pobrezinha das irmãs vinham com uma roupa melhor, uma meia, aí enganchava, quando levantava, um calor terrível. Falar em calor, está quente, né? Tem ar-condicionado. Eu me lembro que teve alguém que disse assim: ô pastor, e lá no acampamento? Aí a pessoa disse assim, um domingo de manhã ela veio, disse assim: olha, Deus me deu uma palavra para a igreja. Eu digo, foi mesmo, amém, glória a Deus. Qual foi a palavra? Não, a palavra foi para a igreja, assim, mas eu sou o pastor da igreja. Antes de dar para a igreja, vai dar para mim. Não, mas Deus mandou para a igreja, mas eu estou lhe dizendo. Eu dei a palavra, ela deu a palavra. Deus me disse que não era, em hipótese alguma, para colocar piscina no acampamento. Eita Deus. E não é que a gente já tinha colocado a piscina? Ia ser surpresa. Eu digo, não. O Senhor levantou alguém, comprou lá a piscina está lá no lugar, uma bênção, e você vem dizer agora que não, isso não é de Deus não, você não vai dar essa palavra para a igreja não. Não vai dar não, nem levante, porque se levantar eu vou repreender em nome de Jesus. E na autoridade que Deus me deu como pastor, só fala aqui quem autoriza. Glória a Deus. Aleluia. É assim ou não é?
Aí teve uma vez que uma pessoa levantou no meio do culto, estava pregando. A pessoa levantou, em nome de Jesus, cala a boca, senta. Aí a pessoa depois do culto, mas pastor, que vergonha, você passou porque quis. Porque Deus estava dando a palavra, eu estava ministrando a palavra, e você vem com algo que não tem nada a ver com a palavra, e você vem dizer que é de Deus? Não, mas o outro pastor disse que quando eu tivesse, o outro pastor, agora é outro, não levante não. Não faça isso, porque se você fizer, você vai passar vergonha. É ou não é? A responsabilidade é minha como pastor. É minha. Sou eu que vou prestar contas a Deus. Irmãos, nós temos que entender que há um processo de mudança, e nesse processo de mudança, o que nós não podemos admitir é que a palavra mude. Cadeiras acolchoadas. Oh Jesus, eu tenho um cuidado tão grande. De vez em quando está uma furada aí, tem uns que estão furadas já. A gente está precisando mudar a capa, viu irmão? Mas é muito caro. Você pode fazer uma oferta e dizer assim, capas da cadeira, para a cadeira, a gente vai fazendo. Porque somos nós que fazemos. Ar-condicionado. Para que igreja com ar-condicionado? Onde já se viu isso? Aqui. Já mudamos vários. Já tem 3, falta mudar. 3 que estão aí só no... feito de carro velho. Entendeu? Você não escuta o barulho não, mas não está esfriando como deveria. Irmãos, tudo isso vem para quê? Para a gente poder louvar e celebrar o Senhor melhor. E o inimigo quer fazer o quê? Ele quer plantar no coração, na mente, picuinhas, para impedir que você exerça essa liberdade que o Senhor lhe dá. Nós ainda temos liberdade no Brasil de celebrar ao Senhor. Em nome de Jesus, continuaremos tendo. Aleluia. Anda lá, marais, rica, marais. Aleluia. Glória a Deus. Deus não tem 2 formas de salvar o pecador. A justificação é em Cristo. E o Espírito Santo nos é dado pela fé. É isso. E é fácil, é todo dia. Pastor, é legal, porque o cara ser pastor, o cara não tem problema nenhum. Ô meu filho, tu está enganado. Vem para cá, fica 3 dias só com a gente, para tu ver as broncas. Mas quando a gente é chamado, não dá para fazer diferente. A gente tem prazer em chegar, em ouvir, em ministrar a palavra, em orar. Aí anota de madrugada, levanta para orar. Senhor, apresenta aqui. É isso. Por isso, cada culto é o melhor culto da nossa vida. Eu tenho que pregar da melhor maneira possível. Porque essa pode ser a última, eu creio que não. Mas pode ser que a trombeta pode tocar e a gente subir, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, olha. Cheguei lá, fui para El Shaddai. Aquele pastor de cabelo branco, não é o de barba branca não. O de cabelo branco. O cabelo branco tacou. E eu queria tanto uma palavra de ânimo. Eu precisava de uma palavra que desse alívio à minha alma. A palavra de Deus é ânimo, é alívio, é salvação, é a verdade que liberta. Você não vai ver aqui nenhum animador de palco não, gente. Quando a gente aplaude aqui, a gente está celebrando ao Senhor. Não é aplauso para o homem não, é aplauso para o Senhor, porque nós somos resgatados para uma nova vida. Resgatados para uma nova vida em Cristo, aleluia. Aí lá em Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmaga a rocha. Tem uma versão que diz que esmiuça a penha. A palavra do Senhor, ela é também, irmãos, como fogo que consome, purifica, e isso dói.
Mas é a palavra de Deus. Eu tenho dito a você, se a palavra não estiver impactando a sua vida, está havendo alguma coisa errada. Eu não sou melhor do que você. Agora, outra perguntinha, tá? Você responde de novo na sua mente, no seu coração. O que é que você quer fazer da vida que Deus está lhe dando? Você quer viver plenamente? Tem coisa que eu não concordo, mas concordando ou não concordando é a palavra. Cada pessoa é livre. Ó, irmão, por mim, a gente não dava carta para ninguém, mas é um direito que a pessoa tem. E chega e pede, eu vou dizer o quê? Eu vou abençoar. Abençoo. A gente sente, mas não saiu do time. Está no mesmo time de Jesus, foi para outra posição, foi para uma outra igreja evangélica. Está lá e a minha palavra é essa: nunca deixe de congregar. Olha a sua vida, olha a vida dos seus filhos. Acompanhe o que os seus filhos estão recebendo na escola. É isso. Mas eu preciso encerrar, equipe de louvor. Último texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Ô irmãos, eu mais uma vez agradeço aqui por cada palavra, cada oração, por sua presença no culto de gratidão ao Senhor, pelos meus 69. Preste atenção, 69, né? Teve uma pessoa aí que escreveu lá um livro, tal, disse, aquele pastor velhinho com quase 80 anos, misericórdia. Jesus da glória. Olha, 69. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu agradeço a você pelas orações. Deus colocou você aqui, porque Deus tem um plano com você. Em nome de Jesus. Não passe à frente. Não dê um passo. Cuidado com as emoções. Mas sabe o que eu aprendi? Eu vou dar de graça para você. Quando a gente está com a emoção abalada, as emoções abaladas, não toma decisão não. O crente bota o joelho no chão e vai orar. E vai clamar ao Senhor. Deus. Aí quando a pessoa vem assim, olha, é pegar ou largar, eu digo, já larguei. Eu tenho que saber se é isso que Deus quer para mim. Amém? A vida passa muito rapidamente. A convocação divina é para que os seus filhos, Deus nos convoca para quê? Para que a gente deixe toda maldade, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda difamação, toda murmuração. Tem gente que diz assim, eu olho para uma pessoa uma vez, já sei quem é, está repreendido em nome de Jesus. Eu me lembro que estava namorando com Damares, lá no colégio estadual. Aí teve uma colega dela que perguntou assim, ô Damares, o teu namorado sorri? Porque eu era sério, sempre fui sério. Sorria para minha namorada, claro, né? Me lembrei de uma história aqui, mas deixa para lá. Glória a Deus, aleluia. A presença do Espírito Santo em nossa vida tem que fazer a diferença. Preste atenção uma coisa. Eu e o pastor Murilo, nós não estamos aqui para satisfazer as expectativas de quem quer que seja. Eu estou aqui, nós estamos aqui como arautos de Deus para transmitir a sua palavra. Então, esteja certo que também sou pecador. Nunca pense mais uma vez que sou melhor do que você. Mas creia que Deus tem poder para mudar a sua vida, como tem mudado a minha. Em Cristo Jesus, nós fomos resgatados para uma nova vida, para viver uma nova vida. Eu quero pedir a você, se possível, mais uma vez, sentado como você está,
Apresente a sua vida diante do Senhor. Apresente a sua vida diante do Senhor. Quando eu exercia a minha atividade de contador, final do dia, saía do escritório, ia para casa, e o pensamento era: qual o resultado? Para instituições sem fins lucrativos, superávit ou déficit? Para uma empresa comercial ou de serviços, lucro ou prejuízo? Mas agora, o final do dia é vida ou morte? Continue apresentando a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor para lhe mostrar o que precisa mudar. Nós vamos participar da ceia. Apresente a sua vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas agora é no período da graça. E graça tudo é perdão. É? A lei dizia assim: não adulterarás. Mas Jesus, na graça, diz assim: se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. A lei, a graça baixou, subiu. E quem é que nos sustenta? É o Espírito Santo de Deus. Que Deus opere na sua vida, que você possa abrir o seu coração e dizer: eu estou disposto a ter uma vida de obediência, uma vida de fé no Deus que tem todo o poder, uma vida na presença do Senhor, uma vida que verdadeiramente vai fazer a diferença. Senhor, levanto minhas mãos, da alegria, da paz, da tranquilidade, para todo coração e toda mente que estão entristecidos. Em nome de Jesus, Pai, que o agir do Teu Santo Espírito seja real em cada uma dessas vidas. No nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos de pé.